Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. E hoje com algumas novidades, estamos ao vivo também no Instagram. Então, muito legal essa iniciativa, essa nova estratégia de comunicação para o público aí que acompanha o Mente Zen. E outra novidade é que hoje eu tô sem a Verinha, mas eu tô com uma convidada super especial, uma grande amiga. Tudo bem? É a Sandra Marques. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Elson, e você? Tudo ótimo. Feliz 2024. Obrigado. A Sandra é coordenadora do Programa Estadual de Combate ao Tabagismo. Coordenação estadual do Programa Nacional de Controle do Tabagismo de São Paulo. Eita. E você trabalha no combate ao tabagismo desde que eu te conheço, na verdade, que tem talvez 12 desde anos. a época do Cratode, né? Que a gente se conheceu. 11 anos, 12 anos, não sei. E eu acho que é fundamental a gente voltar a falar muito de tabagismo. Eu não sei se é impressão minha, Sandra, se você concorda. Parece que a conversa sobre combate ao tabagismo não está aparecendo tanto assim nas mídias de massa, né? Aparece, mas eu acho que é de propósito também, né? A gente atravessou, apesar do Brasil ser um modelo exitoso da política nacional de controle do tabagismo, a gente está tendo aí um desafio muito grande em relação às novas modalidades e entregas de consumo de nicotina aí, né? A gente está falando de narguile, a gente está falando de cigarro aquecido, a gente está falando de cigarro eletrônico. Então, eu acho que é proposital até a gente não ouvir falar muito sobre isso, porque é um discurso que a própria indústria semeia para que as pessoas voltem a consumir nicotina. Isso. Acho que esse é o grande ponto, assim, né? Em que momento da história do combate ao tabagismo a gente está, né? Acho que teve aí anos e anos em que a indústria do tabaco caminhou aí sem desafios, né? E em algum momento do século XX, com as evidências científicas, a população tomou uma atitude enquanto a isso com seus representantes para limitar um pouco ou tentar reduzir o consumo de tabaco. Em que momento que a gente está agora dessa história? Então, o Brasil é signatário de um tratado internacional chamado Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Nome feio, não é não? Mas é um... Convenção Quadro. Convenção Quadro na realidade... É um nome feio para uma coisa bonita. É uma coisa bonita, porque ela fez cair a prevalência no Brasil, porque ela norteou a nossa política exatamente com medidas intersetoriais. Isso é muito importante a gente falar, porque a política pública em saúde, ela não trabalha sozinha, só na assistência. A gente tem uma rede que fomenta, que tem que ser ativada para que a coisa aconteça. E a Convenção Quadro foi esse tratado, o Brasil é signatário, ratificou essa convenção, e é um tratado praticamente mundial, né? São 181 países que são signatários desse tratado e que fomentam ações de enfrentamento ao tabagismo, desde a prevenção e promoção até a reabilitação desses indivíduos. E é importante salientar também que, em cima disso, o Brasil se fortaleceu muito com essas medidas intersetoriais. Estou falando de prevenção e a iniciação, estou falando de educação em saúde, aumento de tributação, eu estou falando de tratamento. O Brasil é o único país no mundo, eu acho que eu conheça hoje, que tem tratamento gratuito numa rede tão grande como a nossa, o SUS, né? E a gente está falando de propaganda, a gente está falando de medidas que foram extremamente essenciais para que a gente tivesse aqui no país uma queda na prevalência do uso de tabaco. E aí, esse momento agora que você falou brevemente, que assim, as novas formas de administração de nicotina, e que é uma, digamos assim,
a indústria do tabaco 2.0, né? Os caras são muito espertos, assim. Marketing, né? E não sei qual que é a sua percepção, mas de uns tempos para cá, eu vejo, assim, parece que tá todo mundo com o cigarro eletrônico. Exato. A gente está talvez visualizando... Tem essa... Enfim, um dos avanços no combate ao tabagismo, disso não poder fumar em diversos ambientes, né? Coisa que, sei lá, na década de 70, 80, os meus professores da medicina estavam lá fumando enquanto estavam atendendo os pacientes, né? Exato. Na minha época também. E agora é impensável, né? Mas... Fumar em ambientes fechados e abertos. Alguns espaços, ambientes livres de tabaco, acho que foi a grande sacada do Brasil nesse aspecto. Porque a gente teve o pioneirismo aqui em São Paulo também, com a lei antifumo em 2009, mas a gente está conseguindo ampliar esses espaços. Então, a gente tem parques já municipais, ambientes livres de tabaco, né? Então, mas eu acho que ainda falta muita educação em saúde para a população. Entender que o discurso que a gente tem nos novos dispositivos começou com aquela história de que cigarro eletrônico era um dispositivo para parar de fumar. Não é para parar de fumar, gente, né? Você que faz uso de cigarro eletrônico, você que entende do que a gente está falando aqui, isso é um discurso para termos mais adeptos e mais consumidores. Isso é um discurso da indústria. A gente tem uma regulação no Brasil desde 2009, que é a RDC 46, que proíbe o uso, o comércio, a propaganda e a venda de cigarros eletrônicos no país. Mas isso não está sendo cumprido. Ou a gente tem a fiscalização num país desse tamanho, dessa dimensão, ainda é pouca, sim, ou a população também não entende que isso é importante, que a gente também fiscalize, atue. E eu acho que o ponto que eu ia dizer é o seguinte, as coisas às vezes são cíclicas, né? Então, meus professores lá que fumavam atendendo os pacientes, e hoje, nesse boom de cigarro eletrônico, agora os pacientes puxam o cigarro eletrônico na consulta e falam assim, posso fumar? Algo que, assim... Nas suas consultas? Nas minhas consultas. Vários pacientes puxam o cigarro eletrônico. Posso fumar, doutor? Eu falo assim, não. Exato. Não pode. Esse é o nosso posicionamento. Mas para essa pessoa já está muito consolidado que o cigarro convencional ela não vai poder fumar ali. O charuto ela não vai poder fumar ali. Cigarro eletrônico. Mas o cigarro eletrônico tudo bem. Então, e o impacto no tabagismo passivo, ou nicotinismo, né, como a gente usa o termo hoje, é tão grande quanto com o cigarro tradicional, né? Então, o cigarro libera toxinas também. São mais cigarro de eletrônico. Sim. A gente já tem conhecimento de mais de 2.000 substâncias na composição do cigarro e nessa liberação de gases, emissão de gases, que num ambiente fechado, por exemplo, você seria contaminado. É muito curioso isso, porque você fala assim, é livre de centenas de substâncias cancerígenas e tóxicas do cigarro convencional. Beleza, mas e as outras que... Exato. E algumas cancerígenas. Só esse tem e o cigarro convencional não tem. E algumas já com IARC-1, por exemplo. Então, assim, entender que a gente tem um índice, um potencial carcinogênico grande para algumas substâncias que a gente já tem ali. Documentadas no cigarro eletrônico. Documentadas, isso. Mas é impressionante isso, né? Porque é um boom dos últimos anos que assim, de verdade, não sei você, mas que você está na área pensando o tempo inteiro, me pegou muito de surpresa. Eu não imaginava que ia haver um novo boom de consumo de cigarro. Acho que assim, talvez uma baixa na guarda, mas talvez também o marketing da indústria é muito forte, né? É uma indústria poderosa e que tem trazido algumas regulações em alguns países também. A gente vinha numa história do endgame do tabaco ou endgame dos cigarros. Como assim? Dentro da política mundial de tabagismo, a gente sempre falou do endgame. Um dia
a função da Convenção Quadro era parar com a venda de cigarros. Então, lá atrás, a indústria sabia disso já, que a gente ia ter um endgame de cigarros, né? Ela não ia poder mais fabricar em função de todas as medidas que a gente vai implementando. Então, a gente está falando de rotulagem... Não ia ser viável. E não ia ser mais viável vender. Porque, assim, alguns países, no Brasil ainda a gente não vê muito, mas a própria AGU já entrou contra 2 indústrias de tabaco aqui no país para ressarcir os danos ao SUS, por exemplo. A gente ainda gasta 125 bilhões de reais bilhões de reais com o tabaco e doenças tabaco relacionadas. Isso eu estou te falando assim, oncologia, câncer, doenças respiratórias, que a gente ainda acaba não rastreando tanto nesse sentido. Porque tem uma distância entre... tem uma cascata de acontecimentos entre o fator originário, que é o uso de tabaco, e a consequência do adoecimento. Então, você rastreia com mais dificuldade. Exato. E o SUS, realmente, ele começa a se preparar agora com o lançamento das linhas de cuidado. Então, transversalizar também os temas, né? O uso de tabaco ainda é visto como um fator de risco só, como o uso de álcool. Ele não é visto, se você abrir ali no Ministério, você vai ver que ele não é visto como uma patologia. E até o CID-9 ele era reconhecido como um transtorno comportamental, não por uso e abuso de substância. Isso também teve influência da indústria. Então, assim, você começa a levantar que é uma parte que faz parte do protocolo da Convenção Quadro, inclusive, você até a abertura dos documentos dessa indústria. Entender que esse é um processo que ela faz internamente para que as pessoas entendam dessa forma, por exemplo. Então, que era minimizado o risco. E olha o risco que a gente tem hoje, né? Cigarros eletrônicos, essa semana mesmo, acho que eu vi ontem a propaganda da menina no BBB, lá no Big Brother Brasil, a Yasmin, que ela entrou, ela é usuária de cigarro eletrônico e que ela estava sentindo sintomas de abstinência. Então, e não pode fumar lá dentro o cigarro eletrônico, claro, é um produto proibido, teoricamente, né? Teoricamente, a gente vê a proibição, mas na prática as pessoas estão fazendo uso. É um produto que é fruto de contrabando, né? E que ela pode ser indiciada também nesse sentido. Né? Inclusive a venda, né? Não, e a produtora ali, né? O veículo de comunicação que divulga aquela imagem. Né? E que não pode. Então, ela relata, assim, que não conseguiu dormir, que estava ansiosa, que estava mais nervosa. Então, isso foi matéria até ontem, o dia inteiro, em várias fontes ali. E você está me dizendo que, na sua visão, isso foi uma propaganda a favor ou contra o uso do cigarro eletrônico? Então, eu acho que é a hora da gente aproveitar isso, né? Então, já saiu uma matéria boa, a doutora Margarete Dalcomo, presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia, até falou que sentia muito. Então, acho que é uma oportunidade da gente mostrar para a população o quanto isso causa dependência, né? E eu acho que também isso é uma coisa que falta muito a saúde mental, por exemplo, se apropriar. A pneumologia se apropriou um pouco, já fazia bem isso, mas acho que mais fortemente depois de Covid. Mas a saúde mental, falar um pouco mais sobre os riscos do uso de tabaco para outras drogas, para outros transtornos mentais. Então, o quanto que a gente ainda fala muito pouco na saúde mental sobre o uso de nicotina como um medicamento para esses transtornos também, né? Então... E aí, Sandra, eu vou até voltar um pouco, assim, porque... Acho que esse é o grande desafio nosso. Em São Paulo, acho que o que fez mais sucesso no programa de ser um modelo exitoso foi que a gente focou as capacitações dos profissionais de saúde voltados para abordagem em saúde mental. Entendi. Porque não é fácil tratar tabagismo. Não. Na atenção primária, as pessoas se desmotivam, os profissionais de saúde se desmotivam e os pacientes também são tratados dentro de um protocolo, às vezes, de 3 meses, quando os profissionais não entendem. E isso precisa de um acompanhamento, porque é uma doença crônica. Né? É isso. Sim.
Sabe, tem uma coisa delicada também de tratar tabagismo ou outras dependências, é que, assim, de maneira geral, o cara que deu certo o tratamento, ele não aparece mais, né? Tá lá tocando a vida dele, né? E aí você fica frustrado porque você tem um viés de amostragem, que a amostragem que você está continuamente tratando são ou pacientes novos, né? Ou então aqueles em que o tratamento foi ineficaz. Uhum. Então, a sensação de frustração é muito frequente mesmo. Agora, eu queria voltar um pouco, assim, e acho que o Mente Zen, ele se gaba de fazer reflexões pessoais e profundas, assim, dos temas. E, às vezes, a gente coloca fica de um lado, assim, quase que do advogado do diabo para refletir os possíveis argumentos relacionados. Então, eu começaria assim. Por que a gente deveria se importar em ter como uma estratégia de política pública governamental? Por que a gente deveria se importar em tratar o tabagismo? E agora, nesse momento, o desafio novo, o tabagismo, o uso de cigarros eletrônicos. Por que a gente deveria se importar enquanto população, porque as decisões governamentais são decisões de todos nós, por que a gente deveria se importar com elas? Bom, eu acho que é super importante do ponto de vista de que a gente sempre minimizou muito o risco do uso de drogas lícitas, por exemplo, álcool e tabaco. E a gente vê hoje muita gente com problemas decorrentes desse uso abusivo, né? E tratar tabaco é a maior causa de morte evitável do mundo. Então, para começar, se eu não fumo, eu já tenho uma possibilidade muito maior de ter uma vida muito melhor em termos de qualidade de vida e de não ter nenhuma patologia. Né? Quando a gente fala de tabagismo passivo, a mesma coisa. Muitas pessoas morrem por conviverem por fumante. Durante a pandemia, a gente teve um aumento do uso em isolamento social dentro de casa de tabaco. Isso implicou, por exemplo, na morte de mais pets. Então, sério? Cachorros, gatos adoeceram mais por conviverem com fumantes. Não tinha a menor ideia que isso aconteceu. Tanto é que o ano retrasado, durante a pandemia mesmo, acho que foi 2021, se não me engano, a gente fez a qualificação dos médicos veterinários junto com o Conselho de Medicina Veterinária, porque a gente começou a observar isso e o quanto implicava na saúde dos animais. Se a gente começar a pensar em saúde única, que tem muito a ver, né, todas essas questões de pandemia, que vem de origem animal, daqui a pouco é fungo, né, que a gente tem tantos sinalizados sobre isso, a próxima pandemia, mas entender que a gente implica muito nessa mudança da estrutura também do que está sendo o adoecimento da população. Então, a gente também implica nessa adoecimento dos animais. Isso pode trazer consequência para a gente mesmo. E meio ambiente, quando a gente começa a falar de saúde planetária, por exemplo. Então, a gente começar a considerar que a gente faz alteração disso também no uso dentro de casa, altera o ambiente que a pessoa está, da família, né? Então, que é uma dependência, que a pessoa precisa estar sempre junto ali, tem que ter um apoio, tem que ter fatores de proteção. É isso no geral, Elson. Se eu for te explicar a importância disso do ponto de vista de saúde, diminuição de recurso básico, a gente vai gastar menos, porque vai ter uma prevenção à iniciação, por exemplo. Né? A gente gasta muito com doenças tabaco-relacionadas, ainda. Mesmo, é o maior fator de risco de câncer de pulmão. Né? Se a gente for enaltecer, assim, transtorno de ansiedade depressivo, você sabia que se a gente vai avaliar os quadros ali, as notificações, se internam mais por transtornos de ansiedade e depressão, estados que se fumam mais. Né? A gente tem feito essa correlação, principalmente agora que a gente está defendendo. Eu estou defendendo uma tese e com os dados do programa que tem o perfil de quem procura o programa. A maior comorbidade associada ao uso de tabaco hoje são os transtornos mentais.
Não, e isso não é nenhuma surpresa, porque... Foi a única prevalência que não diminuiu aí, né? Diego, você pega uma água para mim ali? Esse negócio de Instagram tá me dando sede, tô mais tenso, mais nervoso. Mais nervoso que com o jogo do Galo? Não, o jogo do Galo é só alegria, né? E falar nisso, se tiver perguntas aí, comentários, se minha esposa estiver assistindo, você mandar um oi. Mas é isso, né? Eu também, de vez em quando, dou palestras de combate ao tabagismo e 50% das pessoas que fumam morrem por conta de doenças relacionadas ao tabaco, né? Exato. Então, é uma morte perfeitamente evitável. Evitável. Mas aí o meu ponto, assim, para a gente aprofundar é assim... Ter políticas. Qual é o limite da intervenção? Porque quando a gente fala de ações do Estado, são ações impositivas e pelo menos implicitamente nas ações impositivas está a punição daquilo, né? Então, pode ser uma punição financeira, mas no frigir dos ovos é o Estado te impondo uma tomada de decisão. Como é que fica... Porque o argumento contrário é assim... Certo, mas e a minha liberdade individual? Por que o Estado tem que se intrometer na minha decisão de se eu vou fumar ou não? Né? E não é uma pergunta simples, na verdade. Né? Os argumentos em favor do combate ao tabagismo fazem todo sentido para mim. Mas eu sou médico, eu escolho me importar. Para mim, cuidar da saúde é um dos principais valores. Né? Mas eu não sou o grande julgador do mundo e as decisões coletivas vão para além dos valores que são os meus valores pessoais. Como é que você vê isso? Como é que a gente lida com isso? Qual é o limite do Estado e o que justifica o Estado, as ações coletivas, interferir na possibilidade da pessoa decidir se vai fazer aquilo ou não? Mesmo é ruim, é péssimo, mas por que eu devo obrigar aquela pessoa ou reduzir a chance dela fazer aquela escolha? Eu acho que, a princípio, proteção à saúde, que é um direito fundamental e que deve ser buscado, inclusive, pelo Estado nesse sentido. Né? A gente viu durante a pandemia o que implica a questão da questão individual, o quanto que a gente afeta a saúde do outro se a gente não usar uma máscara durante a pandemia. Né? O direito coletivo sobrepõe individual. Quando a gente fala em termos de alguns aspectos, aí, principalmente saúde pública. Né? E eu acho que... Não, você tocou no ponto, porque esse argumento que eu estou trazendo aqui... E veja, é isso, né? Eu estou fazendo o advogado de porque eu participo com você de ações de combate ao tabagismo, mas eu acho que são questões que, se a gente também fechar o olho para as questões subjacentes, assim, a gente perde contato com pessoas que ainda não se dão conta de que é importante, né? Então, você falou, essas ações de saúde pública e o pessoal que tem esse argumento que tem a ver com a liberdade individual, eles falam isso, por exemplo, sem conotações políticas, só com expressão desse argumento. As motocicletas do Jair Bolsonaro com ele sem capacete, e eu não sei se ele estava fazendo isso ele deliberadamente pensando nisso, ou se é algo que outras pessoas planejaram para ele, honestamente não sei, mas é uma imagem pictórica desse tipo de argumento, que é assim, certo, por que o Estado deveria me obrigar a usar capacete? Por que o meu direito... Porque se eu quero correr esse risco, por que o Estado deveria me punir, me multar ou, no frigir dos ovos, agir com força sobre mim para me obrigar a usar capacete, se esse é um risco que eu estou colocando a mim mesmo e não às outras pessoas? Eu entendo isso também como uma mudança, teoricamente, de cultura, né? Então, a gente tem um histórico assim, meio confrontativo nesse aspecto. Mas entender que, até me lembrou agora, um vídeo que rola muito na internet, às vezes, é do Maluf sentado ali no Roda Viva, e os jornalistas falando, por que eu tenho que usar cinto de segurança?
Porque, então, assim, a história mostra o porquê também, né? Quanto a gente diminuiu o acidente mais grave. Então, assim, porque ele falando um pouco sobre o lançamento da lenha de fumo na época. Por causa dos garçons que ficavam em restaurantes. É engraçado que é mais cíclico, né? É. Tá alguém de direita defendendo Exato. a implementação dessas ações e os exato. jornalistas que, a princípio, seriam mais à esquerda, defendendo o oposto. E agora a gente está defendendo a liberdade de uso, de tudo. no ciclo inverso, né? Eu dei o exemplo do Exato. Jair Bolsonaro defendendo a liberdade individual de não usar capacete. Isso vai muito da pessoa e do momento mesmo. Mas entender que, assim, por mais que se fale que... eu escuto muito isso como coordenação, né? Por que você quer restringir o uso do tabaco? Isso é proibitivo. Não é proibitivo, ele é protetivo. Ele protege a saúde do indivíduo, protege a saúde de quem convive com ele e a do meio ambiente. Acho que quando a gente começa a associar isso também com o meio ambiente, o quanto a gente tem de ações nessa área, a gente começa a interpretar melhor o que é o cuidado na prevenção da iniciação, principalmente. Porque quem fuma já fuma, né, Elcio? A nossa preocupação principal hoje é a promoção e prevenção à saúde e não deixar aquela criança e o adolescente, a proteção deles, iniciarem o uso do tabaco e ou nicotina. E que essa história do cigarro eletrônico tá desproporcional. arrebentou, né? Principalmente porque São Paulo, a gente discute muito isso lá com o Ministério e com o secretariado da convenção, porque o ministro da Saúde, a ministra, no caso, ela é a chefe da implementação da CONIC aqui no Brasil. Mas o secretariado CONIC? É a Comissão Quadro. Nacional de Implementação da Convenção Quadro. Tá. A CONIC, ela realmente trabalha essas ações intersetoriais, mercado ilícito, que é mais do que a gente trabalha com o mercado ilícito, Polícia Federal, né? A gente traz o contexto também, Polícia Rodoviária Estadual aqui. A gente tem feito trabalhos com, principalmente, tentando mapear as estradas. Eles têm agora um trabalho com a segurança pública, vendo que áreas que a gente tem maior apreensão de mercado ilícito de tabaco, que é moeda de troca de drogas ilícitas e armamentos, você sabe que é. O cigarro, ele movimenta muito dinheiro. Ele é moeda de troca nos presídios, ele é moeda de troca entre facções criminosas também, né? Então, entender que isso, a gente tem um trabalho importante da polícia também e da justiça nisso. São áreas onde a gente tem maior apreensão, são áreas onde a gente tem maior dificuldade das pessoas pararem de fumar, por exemplo, porque tem quantidades de nicotina muito mais altas do que um cigarro que não regulado. É contrabandeado. Exato. Teoricamente, é pactuado que um cigarro ali tem 1 miligrama de nicotina. Então, a gente vê, assim, na atenção primária, por exemplo, pacientes que são mais refratários ao tratamento, eles têm maior dificuldade de porque é uma quantidade de abstinente. nicotina maior. Isso. São estudos ainda isolados, até porque falta recurso, né, para a gente trabalhar. Acho que esse ano aqui a gente vai começar a trabalhar mais firme, né, nesse aspecto, mas entender o quanto a gente pode avançar, inclusive em protocolos, né? Recentemente a gente submeteu aqui em São Paulo talvez uma mudança de protocolo para pessoas com transtornos mentais. Então, o bupropiona, às vezes, que é contraindicado, que é um dos medicamentos que a gente utiliza no tratamento do tabagismo e é fornecido pelo Ministério da Saúde, de talvez a gente fazer um protocolo estadual pensando nesse cuidado em diminuir a prevalência integrada da saúde mental. Até porque tabaco ele não faz só mal à saúde física, mas a mental também, né? Eu ia falar isso, eu me perdi no raciocínio. Tabaco assim, e a nicotina em geral. Não me surpreende que ter essa relação tão forte com o transtorno mental, porque o cérebro é o órgão mais sensível do corpo. O cérebro, ele tem só 2% do peso, mas consome 30% da energia do corpo. Então, qualquer condição que piore a sua saúde geral, provavelmente o primeiro órgão que vai sentir é o cérebro.
né? Então, o consumo de tabaco e o uso de nicotina, com esse impacto todo na saúde geral, também interfere no funcionamento das funções cerebrais e mentais, né? E as políticas públicas, elas têm avançado em alguns aspectos. Assim, a gente já tem países no mundo que começam a estudar a taxação de toxinas, principalmente na questão ambiental. Acho que a gente vai ter um avanço muito grande na questão da área ambiental, do meio ambiente, essa relação, e também na saúde do trabalhador, Elson. Porque não adianta você descer, fumar e voltar para a sala e ficar ali com seu colega, porque você está contaminando o meio ambiente, você está contaminando o outro que está ali sentado. E essas ações, aqui no Brasil ainda a gente não vê muito disso, mas nos Estados Unidos, Canadá, a gente tem ações trabalhistas muito altas nesse sentido. Então, trabalhar essa educação, essa comunicação em saúde também é fundamental para as pessoas começarem a entender que o uso do tabaco tem os seus desafios também no lidar com o outro, é super importante. Que é um dos contra-argumentos àquilo que eu falei, né? Porque interferir na minha liberdade individual de escolher fumar ou não. Porque você implica na minha saúde, é isso. É isso. E na saúde do meio ambiente, do planeta, né? Pois é, mas é duro isso, assim. É uma reflexão profunda, assim, porque onde é que onde é que a gente vai colocar a linha que separa quais ações individuais que eu tenho? Porque em algum nível tem aquela história, né? Uma borboleta batendo a asa no oceano, sob o Oceano Índico, pode ser responsável por um furacão no Havaí, dadas as combinações de possíveis relações de causa e efeito. Então, assim, onde é que eu vou estabelecer a linha fronteira entre minhas ações individuais, que podem ter um impacto no outro, ou no planeta, ou no universo, e as ações, e que ninguém vai interferir, e um limite dessas ações em que o Estado vai interferir. De que o Estado vai me obrigar a não fazer. Por exemplo... Viver em sociedade, isso. Mas é o limite. Então, atualmente, por circunstâncias, não me crucifiquem, eu tenho um carro a diesel. Carro a diesel emite mais CO2, mais carbono do que um carro que não é a diesel. O Estado deveria fazer ações para me desestimular a ter um carro a diesel? Sim. O Estado fez. Quando eu comprei esse carro, o diesel estava R$3, agora ele está R$6. Ele aumentou. Em um ano. Então, aumento de tributação, aumento de preço de tributação, né? E aí tudo bem, agora eu tenho a escolha. Vale a pena eu continuar tendo o carro a diesel com essa nova informação de que o custo dele, que antes era um custo que gerava economia no combustível, agora não gera mais. Será que eu vou fazer essa escolha? Mas, e se mudasse a lei, na verdade era assim, se eu tivesse carro diesel, eu ia ter que pagar multa. Ou seria preso, sei lá. Qual que é o limite dessa história, né? Porque em algum nível, sei lá, o que é a interferência no outro que precisa que o Estado me obrigue a não fazer aquilo? Eu não deveria soltar um pum no elevador, né? Mas deveria haver alguma lei que me condena ou me dá multa para eu soltar para eu não soltar o pum no elevador. Então, eu ainda que os meus valores eu seja um franco favorável a essas medidas. Por exemplo, foi um furdunço em São Paulo, alguns anos atrás, quando limitou-se a velocidade na Marginal Tietê. Eu nem lembro mais qual que era o limite, se era 60, 50, 70 e 90. Não, mas isso depois foi quando mudou a gestão e aumentou de novo. Eu falei assim, putz, reduziu a 0 acidentes com morte na Marginal. Mas é o Estado te obrigando a andar 50 por hora na via expressa da cidade. Qual que é o certo e errado aí? É duro, né? Duro, mas é o que a gente fala, né? A função é preservar
vida, é dar saúde. Então, assim, a função do Estado é pensar no coletivo também. Né? Desse aspecto, eu acho que é um efeito até protetivo. Muita gente fala dessa questão proibitiva, mas não tem a ver quando você vive em sociedade. Você não faz tudo o que você quer toda hora. Né? As leis existem para isso, né, Elcio? E assim, entender que um dia lá atrás a gente regulou 2 substâncias que matam muito, tabaco e álcool. Né? Então, e que implicam em muitas coisas no mundo, inclusive violência, você sabe disso. Né? Então, é trazer esse contexto de que também hoje cigarro eletrônico ele pode ser um dispositivo para o usuário utilizar, por exemplo, drogas ilícitas, que é o que tem acontecido. Então, assim, a gente não está falando... É um passo natural, né? É um passo natural e que está acontecendo. Né? Então, a gente vê outras drogas sendo disponibilizadas nos dispositivos. Então, entender que não é tão simples assim. E regular uma substância, como todo mundo fala, regular, autorizar, né? Porque regulada ela é proibida no Brasil, o cigarro eletrônico. A gente trazer autorização de venda, por exemplo, não significa que eu vou acabar com o mercado ilícito. Ou mesmo um argumento da, então, deputada, que está correndo um projeto de lei lá no Senado, a senadora Soraya Tronic, trazendo o contexto de que o cigarro eletrônico... foi candidata à presidência? Que ela trouxe agora a questão de um PL para autorizar a venda, que o cigarro eletrônico tem que ser regulado, para acabar com o mercado ilícito. O mercado ilícito do tabaco existe e o produto cigarro é regulado, né? Autorizado. Isso é muito mais do que a gente pensa. E a arrecadação de impostos, e quem paga as contas do SUS? Né? Porque, no fim das contas, o SUS é que acaba arcando com a maior parte. Por mais que você tenha um convênio, você esteja ligado com alguma coisa da saúde privada, o SUS sempre arca com muita conta. Você sabe disso. Então, assim, por exemplo, transplante, né? Transplante de pulmão. É no SUS. É no SUS. Coisas que são ali no final da cadeia, ali, mesmo em oncologia. São as coisas... Os cuidados em saúde que dá prejuízo para a indústria daquela área... É o SUS que faz, né? Exato. E trabalhar isso, e a gente vê que nas outras políticas também, alguns países que avançaram, regularam, a maioria dos países que regularam para a venda cigarros eletrônicos estão retrocedendo nas suas medidas. Por quê? Nova Zelândia, por exemplo. Toda criança que nascesse depois de 2008 não vai poder comprar cigarro. Mas a Nova Zelândia, hoje, a gente fez uma revisão sistemática há 2 anos atrás, era o 2º maior consumidor de cigarro eletrônico do mundo. Então, entender que foi só um endgame dos cigarros para começar um novo mercado. E, mesmo assim, eles estão perdendo muito tributo, dinheiro em tributo. A Austrália está mexendo nisso agora. Ela quer retroceder nas ações para ganhar em tributação, porque as pessoas estão começando a usar mais. Isso talvez seja uma renormalização do que a gente chama do tabagismo ou nicotinismo. Então, entender que a gente precisa manter o que o Brasil conseguiu até agora. Porque você viaja para a Europa, para outro lugar, você vê o quantas pessoas fumam em ambiente fechado. O Brasil é anos-luz. E o brasileiro se incomoda agora, porque a gente mudou uma cultura de uma forma, assim, bem tranquila. Pode ter sido impactante na época, não fumar em restaurante, não fumar em lugar fechado, mas depois isso daí vai incomodando. Foi rapidamente... porque fez bem, melhorou, melhorou, entendeu? Ficou mais legal, né? Não, e zilhões de anos atrás, quando eu ia em balada, com aquele cigarro todo, era terrível, né? E agora a gente vê cigarros eletrônicos. E, assim, vê muito em São Paulo. São Paulo por quê? Poder aquisitivo melhor, né? A gente tem alguns estados que está tendo um aumento da prevalência. Então, justamente
dentro de algumas pesquisas nacionais, a gente não visualiza tanto, mas o Covitel, por exemplo, ele tem trazido um aumento de 20% na faixa de 18 a 24 anos de uso. O que é o Covitel? Covitel é uma pesquisa, é um inquérito também sobre doenças crônicas, né? Que foi lançado há 2 anos, a gente já tem a segunda edição dele, e ele traz exatamente esse desafio, porque ele traz a questão de inquérito telefônico por celular, coisa que o Vigitel não era, esse ano passou a ser por celular, mas era por telefone fixo. Acabava não pegando uma população que usa muito celular, que é o jovem. Né? Hoje é muito pouca gente que tem telefone fixo, então ficava subnotificado, teoricamente. Sandra, peraí, que parece que entrou em contato aí para pedir um direito de resposta, que foi citado aqui, o Jair Bolsonaro, é isso? Não? Não, engano meu, desculpa, gente. Não teve, não teve essa repercussão. Por causa do capacete. Ele vai explicar por causa do capacete. Nem o Fernando Haddad, que foi citado aqui na Marginal, também não. Não. O João Dória, que encerrou o limite de velocidade. Então, mas são medidas importantes. Eu acho que, assim, quem dera o álcool também tivesse. Então, agora, a Organização Mundial de Saúde está lançando agora, está preparando a Convenção Quadro para o controle do álcool. A gente vai ver a mesma história, as mesmas medidas, o pacote Safer, né? Então, a gente vai vendo algumas andanças aí nesse sentido. Você falou da renormalização, né, do tabagismo e nicotinismo. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a gente teve um hiato aí, assim, de talvez uns 15 anos, né, em que não aparecia nos filmes, na TV, não teve. Exato. Não foi um período tão longo assim, mas uns 10, 15 anos. Porque eu acho que a fiscalização era mais intensa, sabe? E aí, agora, eu lembro que isso voltou a me marcar quando eu estava assistindo aquele seriado Mad Men, dos publicitários da Avenida Madison, nos Estados Unidos. Então, não sei se você assistiu, Diegão. Eles fumam bastante. O personagem principal era um publicitário que seria assim, o prodígio das agências de publicidade. Inclusive, spoiler, alerta de spoiler, o último episódio é ele tendo a ideia de uma campanha publicitária da Coca-Cola, que é meio que paz e amor, todo mundo num campo, assim, cantando, meio hippie. Mas aí o protagonista, o ator, é o Jon Hamm, que é um cara assim... Putz, eu quero ser o Jon Hamm, meu. Cara, sabe, com carisma e bem-sucedido e tal, e fumando o tempo inteiro. E bebendo uísque, né? Então, todas as grandes ideias eram fumando e tomando uísque. A confraternização, né? Mas isso é uma coisa que foi plantada também nesse sentido, né? De que você tem que comemorar fazendo uso de alguma substância, teoricamente. Você sabia que nos Estados Unidos, né? A gente estava fazendo esse levantamento outro dia, os cigarros foram testados em unidades de saúde mental. O uso de nicotina. Então, como é que ela dosou no cigarro ali? Eram em serviços de saúde mental, para você ter uma ideia de que o teste em humanos foi feito ali. Então, entender que isso teve uma ação muito grande da indústria em algum aspecto, né? Isso na Califórnia, inclusive. Eu, de verdade, quando falar de temas complexos, assim, eu tento reduzir ao máximo os meus julgamentos morais. Porque, por exemplo, a indústria de tabacos, o produto dela é essa, nas circunstâncias em que foi montado. De maneira geral, assim, a maior parte das ações não são ilícitas. E ele está querendo fazer de tudo para vender, ter lucro e vender o produto, né? E o cara que está do outro lado do argumento, ele pode dizer assim, não há evidência suficiente de que o cigarro cause câncer. E o desgramado vai poder fazer isso, e isso dificilmente vai ser considerado que o cara cometeu perjúrio, alguma coisa, porque você encontra furos. Pesquisa científica, por definição, é uma aproximação. Assim, você usa as técnicas mais confiáveis possíveis, mas
a relação de causalidade Isso, inevitável, assim, não existe no conhecimento científico. Então, você pode ter uma dose de segurança enorme, 99,999%. Aí eu falo assim, olha, mas para os meus parâmetros, eu considero que não tem evidência e provavelmente o cara vai conseguir se safar com essa argumentação, né? Tanto é que... Não se safou muito, né? Porque eles foram ele presos? até hoje paga... Foram presos. Presos? Foram indiciados, eu acho. Indiciados, Porque assim, é isso. Aí o cara vai pagar indenizações, não sei quem, não sei o quê. Só a indenização é um volume aí. Até hoje tem, né? E é um país que, por ter muitos estados, eles não têm uma regulação como a gente tem aqui, teoricamente. Eles tiveram um boom do EVALI, por exemplo, em 2019, antes da pandemia, que foi a EVALI, que é uma doença caracterizada pelo uso de cigarro eletrônico, onde teve muita gente aí que rapidamente vai para transplante, né? Vai para transplante, então tem uma evolução muito rápida, né? Fibrose pulmonar, é uma queima ali, né, dos alvéolos. Entender que eles se apavoraram ali na época, e porque muitos jovens procuraram o serviço de saúde e eles não tinham estrutura para isso. O serviço de saúde é totalmente diferente do nosso. Então, entender que eles tiveram esse desafio. Porque tinha um óleo, vitamina E, com cannabis ali, e que isso que fez fazer a inflamação eosinofílica, né? Mais intensa, papapá. Ok, mas isso impactou na vida de muitos jovens ali nos Estados Unidos. Sim. E é o que a gente tem pedido aqui também. A Sociedade Brasileira de Pneumologia tem solicitado que a gente faça a notificação, né? Que os médicos comecem a fazer a notificação oficialmente. Talvez durante a pandemia, já ouvi muito pneumo falar sobre isso. E nessas andanças aí dos congressos, que durante a pandemia, os jovens que morreram com Covid talvez fossem usuários de cigarro eletrônico e a gente nem tinha para isso. Né? Então, começar a notificar isso, trazer também, por exemplo, como mortalidade, tabaco. Acho que começa também a sinalizar outras coisas. Mas aí a gente impera numa coisa que eu acabei de falar do Ministério, por exemplo. Por que a gente ainda reconhece o tabagismo como um fator de risco e não uma doença crônica? Porque se eu considerar como uma doença crônica, eu vou ter que separar um recurso para ele. Eu vou ter que começar a trabalhar ações. Eu estava conversando isso até com uma coordenadora da Vital Strategies. O Ministério tem esse desafio, trazer mais um componente ali para ser tratado e para a gente despender recursos. Que aumenta custo. Aumenta custo. Então, custo imediato, né? Que a gente pode dizer que no médio prazo isso se paga, mas o custo imediato. Agora, sabe a minha preocupação de puxar assim, os argumentos FDPs, assim, os argumentos bem... porque, a meu ver... pelo menos o espaço de propaganda, né, para essa renormalização do tabagismo e do nicotinismo tem a ver com esse momento do pensamento mundial, dessa divisão, né, pelo menos no Ocidente, não sei como é que está em outros locais, mas é isso, né? Então tem uma coisa do que é politicamente correto, da gente fazer tudo certo e vamos cuidar do ambiente... e a gente tem que ser muito cuidadoso com as liberdades, com a diversidade, com as populações vulneráveis. E do outro lado, 50% das pessoas falam, não, peraí, e as minhas escolhas? E meio que com raiva desse politicamente correto, que é uma mudança de valores sociais muito rápida e tal, que não leva em consideração... as pessoas que não se adequam bem a esses novos valores. E aí, no meio dessa esteira, parece que, a meu ver, aí se voltou assim, a coisa do cigarro e outras condutas como um bastião. Isso é uma bandeira de que eu não sou influenciável pelo politicamente correto. São as bandeiras, né? Eu acho que se leva muito em consideração isso. E até porque as políticas públicas elas têm buscado também uma equidade.
né? Então, sempre buscaram, né? No SUS a gente sempre buscou isso, mas acho que hoje a gente vê de uma forma mais intensa. Quantos estudos a gente tem, por exemplo, de qual é a população que é mais impactada com o uso de tabaco? Né? A população negra, o preto, né? Ele impacta mais por quê? Porque a gente tem uma relação direta. Hoje a gente sabe que o uso de tabaco está muito ligado à falta de informação, né? Então, a gente está falando de populações que são mais carentes, que não têm uma educação, que não trazem, que a gente não trabalha ainda muito a questão da comunicação em saúde. A gente fala hoje de lideranças comunitárias, as pessoas, os influencers, que seriam pessoas também para trazer esse engajamento. Eu acho muito top quando um influencer do bem, que eu brinco, fala sobre os cigarros eletrônicos, que ele traz o desafio que é fumar, uso de drogas. Então, assim, além disso, o quanto a gente tem trabalhado também a questão de não só a falta de informação, mas também a pobreza, né? Porque está muito ligado à pobreza. Então, determinantes sociais está muito ligado também ao uso intenso dessas substâncias. Né? As populações mais vulneráveis, elas têm que ser melhor preparadas para isso também. Então, assim, dentro do Ministério, a gente está tentando trabalhar a população indígena, a população ribeirinha. São abordagens diferentes. Acho que a gente ainda peca muito, se você me permite falar, a questão da comunicação em saúde. A gente ainda não consegue engajar a pessoa num movimento que ela se motive e que parta para a ação de cessação, por exemplo. Isso eu vejo muito no trabalho da assistência nossa. Quando a gente fala de promoção e prevenção, é trazer também essas características do quanto isso é importante para a qualidade de vida do indivíduo. Né? Então, eu acho que é bem nesse aspecto. Eu acho que é um desafio enorme, assim, e que agora voltou a ser uma batalha nas trincheiras ali, porque esse salto aí para a nova etapa dos... Existem políticas mais restritivas que as nossas, né? Sim. Então, você fala disso, o ano passado, quando a gente fez a apresentação, foram 3 modelos de governança, modelos exitosos no mundo. São Paulo, eu apresentei junto com Uganda e com o pessoal da Ásia, né? E aí eu vejo que a nossa política ainda é muito boazinha, assim, teoricamente, de restrição. Em Uganda, por exemplo, quem está usando narguile é preso. O instrumento é capturado ali pela polícia e é incinerado. E a pessoa responde um processo criminal. Então, assim, entender que as políticas mais repressivas também existem. A gente fala que a gente é muito repressivo, não é, não. Eu acho que ainda falta uma fiscalização melhor e talvez autuações melhores. Quando a gente fala na questão de saúde pública, perceba o que eu estou falando. Não dá mais para falar que um CAPS hoje tem um cigarro, tem um isqueiro pendurado na porta de uma enfermagem. Né? Isso, para mim, é assim... Não sei para você como soa isso. Não, mas a gente ainda vê isso em alguns equipamentos de saúde. Então, assim, com essa questão da redução de danos, que é uma redução de danos, às vezes, social, ou do aspecto, mas o cara já tirou tudo, deixa ele fumar, sabe? Eu escuto muito isso. É duro. É difícil. Qual que é qual que é o limite, né, dessa história? Porque é isso. A gente tem que pensar que, nesse momento, pelo menos eu penso isso, a gente tem 50% das pessoas no Brasil que estão com um sistema de crenças que pode ser facilmente capturado pela nova propaganda da indústria do tabaco, sendo, né? do álcool, né? Facilmente. Né? E eu acho que talvez a gente tenha que pensar formas de conseguir comunicar com essas pessoas que uma forma que se conecte efetivamente, porque minha sensação é que o discurso
só do bem comum, seja do adoecimento pessoal, seja do bem comum, não está chegando em lugar nenhum. Assim, para esse momento do sistema de crenças que está rondando aí. E, no fundo, sem julgamento, porque, assim, sei lá, pode ser... É um sistema de crenças que, se 50% das pessoas estão tendo, a gente tem que entender que alguma coisa muito genuína ali está ancorando esse sistema de crenças. O que você acha que é? Você como psiquiatra. Olha, eu vou fazer a pergunta agora. Não, olha, eu vou te dizer o que eu acho, assim, e não, menos como psiquiatra, mas como hipótese e até influência de leituras e tal. Até da história da filosofia ou da história do mundo mesmo. De maneira geral, as sociedades elas enfrentam esse desafio do como é que você equaciona as liberdades individuais com os valores coletivos que mantêm aquela sociedade existente, né? Porque se você for muito para o lado da liberdade individual, os valores sociais que deixam aquela sociedade possível de existir enquanto sociedade, eles se esfalecem. Mas se você fizer só os valores sociais, fica um regime de escravidão que também não se sustenta, né? Então, sempre há se puxa para cá, puxa para lá, uma guerra de forças entre as liberdades individuais e o que é necessário por uma coesão social que mantenha uma sociedade existente. Sei lá, então, quando isso aconteceu no Império Romano, né? Então, ou quando isso aconteceu na Grécia Antiga, uma enorme liberdade individual, a coesão social fica tão fraca, vem um bárbaro de não sei onde, mata todo mundo, domina tudo, acabou aquela sociedade, né? E eu acho que eu acho mais exposto, né? E eu acho que a gente, bem no fundo assim das nossas entranhas, né, alguma parte do nosso corpo, da nossa mente, da nossa existência fica lidando com esses nuances, né? E no fundo é verdade. Quanto mais liberdade individual a gente tiver e mais respeito e menos não violência, vem um desgramado lá do sei lá de onde, de qualquer parte do mundo, cheio de arma, brucutu, rebenta, mata todo mundo, acaba com o jeito que a gente vive. E eu acho que isso é uma preocupação legítima. Não acho que tenha certo e errado, só é difícil mesmo. Né? É difícil. Porque eu quero muito que a gente tenha as nossas liberdades individuais. E é curioso essa coisa da liberdade individual, porque dependendo do tópico, é um assunto que a direita defende a liberdade individual, tem outro tópico que é a esquerda. E no fundo, é simplesmente um problema complexo, né? Porque a gente está aqui nessa discussão, não sei o que, vem a indústria do tabaco com os argumentos. Com 1,5 trilhão de dólares, compra todo mundo, rebenta todo mundo, acabou o nosso discurso. Né? Enfim, aí tô eu preso. Questão econômica. A doutora Elson preso porque difamou. E assim... tem as novas formas de dominação, né? Não precisa vir o bárbaro lá com a espada, matar, estuprar todo mundo e acabou. Não, tem essa coisa... Vem alguém... Econômica, política, vem alguém, né? algum grupo que tem a receita, movimenta anualmente mais do que o PIB brasileiro e domina tudo, acabou. Né? Então, eu entendo assim, eu acho que em algum nível, as nossas entranhas, entendendo que esse jogo entre a importância das liberdades individuais, que são fundamentais, mas, ao mesmo tempo, se a gente deixar de olhar a coesão social, né, e o que mantém a sociedade segura e unida e qual é o papel do Estado nesse aspecto? O papel de Estado nisso, a gente deixa de existir. Então, em algum nível, as nossas entranhas sentem isso, algumas pessoas mais, outras menos, né? Mas eu vejo isso, assim, a meu ver, e são preocupações legítimas, né? Quem garante que o que vai vir depois será melhor, né? Será que nós vamos voltar para a idade das pedras, né? Não sei, é possível. É uma mudança constante mesmo do ser humano, né? Da sociedade. Agora,
fato é, metade das pessoas que fumam vão morrer por causa do cigarro. Com certeza. Vão morrer. E aí... De cada 3, 2 morrem, né? Pelo uso. Já mudou? De cada 3, 2 morrem. Então eu tô atrasado. Minha estatística era... 50% não. De cada 2, cada 3, 2 morrem pelo uso de tabaco. Olha com certeza. Vou atualizar a estatística. A gente não tem nem atualização, por exemplo, dos novos dispositivos. Tem, e não estou fazendo um efeito comparativo, porque realmente não tem comparação, né? De um uso para o outro. As duas causam danos, né? Uhum. E é importante a gente falar a saúde física e mental. Acho que nesse momento, assim, pós-pandemia, as pessoas começaram a olhar um pouquinho mais para a saúde mental. Por isso que às vezes eu provoco tantos psiquiatras, né? Uhum. Da gente poder fomentar melhor isso. Falar um pouco mais sobre tabaco. Acho que vocês ainda falam muito pouco sobre o uso de nicotina, sabe, Elcio? Uhum. Vocês falam muito dentro de dependência, de crack, de álcool, mas fala muito pouco de nicotina. Negligencia muito ainda esse uso. É a coisa, assim, do lidar com a emergência do momento, né? Exato. Porque normalmente... É o que eu falei da pneumologia. Ela não se apropriou por conta da Covid, falando da questão pulmonar, não sei o quê. Porque até então também a gente tinha alguns atores falando, mas não dessa forma como a sociedade vem se manifestando, né? Eu acho que a gente está tendo muito apoio da sociedade brasileira, da paulista, de vários aspectos. A cardiologia se apropria também da área dela, mas eu ainda acho muito pouco o que a gente fala em saúde mental sobre tabagismo. Uhum. Eu sei porque agora também estou compondo ali a área técnica de saúde mental. Assim, eu pareço um nerdzinho ali no meio. Pouco, né? Assim, ninguém entende muito sobre isso. Então, assim, a gente precisa trazer isso mais. Eu tenho provocado os parceiros mais a nível Brasil de quanto que a sociedade, a Associação Brasileira de Psiquiatria, precisa falar mais sobre isso. Precisa trazer esse contexto da saúde mental, como é importante no uso do tabaco. Porque é uma droga que, dentre todas elas, 30% das pessoas que começam, experimentam uma vez, se tornam dependentes. É a droga que mais causa dependência. Né? E, assim, a gente ainda negligencia muito esse cuidado na saúde mental. E eu sempre falo sobre isso. E o quanto a gente poderia trabalhar isso nesse contexto que talvez seja mais argumentativo do que ter um câncer de pulmão. Entenda isso? Porque as pessoas hoje se incomodam, sim, com transtornos mentais. Entendeu? Então, talvez esse também seja o caminho. Aumenta o risco de transtornos mentais. Então... Fora outra... Você que é dentista, né? Arrebenta a gengiva, fica com os dentes feios, tudo que você mau pode hálito, pensar. Câncer de boca, assim, câncer de língua. O cirurgião de cabeça e pescoço, ele é muito parceiro nesse aspecto, ele atua com odontologia o tempo inteiro, mas, assim, entender que isso tem que ser um discurso de todas as áreas. A saúde mental, às vezes, é muito permissiva para o tabaco. Entende o que eu estou falando? E aí eu atacando a saúde mental. Eu diria assim, se você fuma, busque ajuda para parar de fumar. Tem tanto no serviço público quanto particular, nos convênios, você vai encontrar... Tem tratamento. Serviço. Tem tratamentos que funcionam. Tudo bem que muitas pessoas param sem intervenção profissional, mas se você ainda não parou, provavelmente é porque você não conseguiu parar. Você precisa de ajuda. Então, procura ajuda profissional. Sua saúde vai agradecer, sua família vai agradecer, as pessoas que trabalham com você vão agradecer, você daqui 10 anos vai te agradecer. Porque a melhor hora de parar de fumar seria 10 anos atrás, mas a segunda melhor hora é agora, né? Sim, no momento que você pensa. E assim... Eu realmente acho que assim, é tão nefasto para a saúde da pessoa e para quem está em volta que essa é uma briga da liberdade individual que eu acho que... vamos escolher outro tema para brigar pelas nossas liberdades individuais. Porque o tabagismo, o nicotinismo realmente é tão nefasto que não faz sentido. Assim. Então, se alguém da sua família
fuma, enche o saco dela para também procurar ajuda e parar de E fumar. é engraçado que assim, eu tenho visto a preocupação de outras áreas da medicina, por exemplo, em trabalhar o tabagista, né? Então, eu participo muito do congressos de pneumo, né? Eu acho que é uma das áreas que mais tenho ligação ali. Então, você percebe o quanto o profissional médico se preocupa em ter esse cuidado, até no cuidado paliativo de oncologia, por exemplo, o quanto você tem que trabalhar isso com o paciente, até para, no caso de químio, rádio, o quanto isso implica, esse uso também implica nesse cuidado. Então, a qualidade ali do finalzinho de vida, mas ele já está num cuidado paliativo, ok, mas entender que isso pode melhorar, não vai forçar, né? Não vai tirar a liberdade individual, mas a gente tem que trazer esse contexto. Sim. Esse é o papel do profissional de saúde. E o Mente Zen, assistir o Mente Zen pode te ajudar a parar de fumar também. Com certeza. Tem os episódios de estratégias de mindfulness, né? Tem dois episódios de mudança de comportamento, como mudar um hábito, que tem estratégias tanto de implementação de mudança de comportamento quanto de prevenção de recaída. E outra estratégia, não sei, tem uma tradição aqui do Mente Zen, é que a gente, por algum motivo que eu desconheço, a gente sempre fala do time que o Diego torce, que é o Galo, Clube Atlético Mineiro. E o Galo é pioneiro, não sei se você sabe disso, o Galo é pioneiro nos times de futebol de divulgação de ações de combate ao tabagismo. Ah, é? É uma informação sem checagem de referências, tá? Ah, é? Não cheque as referências, mas... Você está brincando, mas assim, o São Paulo Futebol Clube, ele foi um parceiro nosso aí o clube fez uma ação de enfrentamento ao tabagismo foi o ano passado, ano retrasado. Eu tive presente, a gente montou ali. Eu ia falar que deu errado, mas quando você falou que tá presente... Não, eu estava então deu presente. certo. Não, a gente fez uma sensibilização dos associados. Então, foi um mês falando sobre o tema, porque a ouvidoria estava tendo muito desafio com relação a fumar dentro do parque, do clube. Então, pessoas que não fumam reclamando de da questão da lei antifumam, porque é proibido mesmo, né, nesses ambientes. E aí, onde deixar, não tem fumódromo, ou tem... E aí, foi se sensibilizando os sócios para fazer essa mudança. Então, você quer fumar, você vai fumar lá fora do clube, lá na rua. Entendi. Né? Então, entender que esse cuidado foi obtido, até eu fui no dia do lançamento da campanha, com o Júlio Casares, né? Olha, toda aquela coisa toda. Do... Com o presidente. Aí eu recebi mensagem deles agora que eles ganharam de novo, né? O período aí como presidente, e que eles vão retomar as ações, assim, porque tem a questão social que é muito importante, sim, né? Sim. Não, e a marca futebol é uma dessas coisas que atinge as pessoas também. Eu quero um jogador bacana para falar nas redes sociais comigo, fazer esse... Porque no São Paulo você não vai achar, desculpa. Não, aí não... Aí vai Santista, olha, que pior é isso. Segunda divisão, pô. Tá ruim. Mas eu acho que o futebol também consegue mexer com as entranhas, assim, né? Então, se associa... Por isso que eu ia dizer que torcer pro Galo, então quem quer parar de fumar, se quiser fazer essa estratégia, torcer pro Galo ajuda a parar de fumar, porque te dá tanto preenchimento, assim, tanta satisfação, que você chega à conclusão que você não precisa mais do cigarro. Né? Tem uma motivação ali intrínseca. Aí tem gente que fala assim, mas o Galo tá perdendo. Eu falei, não, mas a verdadeira satisfação não é ganhar, é torcer pro Galo. É a verdadeira vitória. Né? Mas eu acho que, assim, se a gente tiver que trazer algum tema bacana mesmo, quanto a gente precisa melhorar essa comunicação e áreas estratégicas, assim. O clube foi um lugar legal de fazer. Não, fantástico. As crianças participaram, os atletas participaram da caminhada, foi muito legal. Eu achei que eu estava com uma ideia inovadora, você falou, não, já fiz. Não, já fiz no São Paulo, desgramado, né? A gente faz um monte de coisa... doutora Sandra. A gente faz um monte de coisa cheia bacana, de surpresas. O negócio do veterinário mesmo. Eu indo lá, o secretário com a coordenadora de defesa animal,
montando um monte de hospital. Eu falei, gente... Morreu. Aí comecei a levantar um monte de artigo. Eles estão morrendo mais. Aí mandei... Ela falou, você tem razão. Aí a gente já foi no conselho. Isso é articular política. Sandra, por isso que eu sou seu fã, viu? Nossa. Elcio, a gente tem que articular política aonde ela pode ser disseminada, aonde as pessoas tenham informação. É isso. Demais. Sandra, adorei a conversa. Vamos precisar marcar outras, porque esse é um tema cada vez... que voltou a ser emergencial, né? Eu quero voltar aqui para falar um pouquinho sobre a política estadual, que vai ser lançada agora. A gente até combinou que... Então só dá um spoiler. Eu vou dar um spoiler, porque ainda não foi publicado, mas a gente vai ter uma política estadual de controle do tabaco. Né? Então, ela vai realmente falar sobre os eixos estruturantes da política, onde ela se organiza. Então, a gente está falando de gestão da política, porque existe gestão política também. Porque a gente precisa sensibilizar gestores, a gente precisa sensibilizar o legislativo a fazer leis, projetos de leis. Se a gente não fizer isso, a indústria do tabaco faz, né? Exato. Então, assim, a gestão, a gente está falando de assistência, desde a promoção e prevenção até a reabilitação. Então, a gente está falando do cuidado a vigilância, né? O quanto que a gente pode coletar de dados para trabalhar estratégias, como a gente tem hoje, o perfil do fumante, que pode permitir, eu, por exemplo, a submeter um novo protocolo estadual, porque eu tenho dados já falando sobre o tema. Então, assim, além da vigilância, a educação em saúde, como é importante, com a rotatividade de profissionais que a gente tem hoje, principalmente por causa das OS, né? Então, o quanto a gente precisa qualificar sempre as equipes, trabalhar com as instituições de ensino, né? Várias outras coisas. Comunidade, trazer o usuário para também falar sobre essa política, quanto ele tem de desafio quando ele procura um serviço de saúde, o que precisa melhorar. Não, fantástico. Eu vou querer ouvir esses avanços todos. Mas, para todo mundo do Mentes Zen também pensar que é para se orgulhar, a política pública brasileira de combate ao tabagismo é uma política de muito sucesso, né? Nos desafios que se propôs a enfrentar, né? Com certeza. E eu acho que a gente fala muito mal da política no Brasil, mas tem coisa boa acontecendo sempre. Tem muita coisa boa no SUS, inclusive, né? A gente está falando disso, a gente está falando de vacinação. Né? A nossa vacinação também... o Programa Nacional de Imunização é perfeito, é o de HIV, né? Então, os CRTs. A gente tem programas exitosos que simplesmente foram organizados para que a coisa acontecesse. Né? E dão orgulho, né? Dão orgulho com mesmo. Com certeza. Muito obrigado, Sandra. Adorei a nossa conversa. Eu adorei ter vindo, eu queria agradecer e quero sim que a gente utilize também o espaço para falar um pouquinho mais sobre cigarros eletrônicos de uma próxima vez. Tá. Eu acho que é fundamental a gente trazer os desafios que a gente está tendo na política, o quanto a gente precisa melhorar a fiscalização, a comunicação em saúde, a educação em saúde, o quanto a gente tem ferramentas fundamentais. Eu acabei de fazer um curso agora de saúde digital, o quanto a gente tem ferramentas em IA, inteligência artificial, que podem até servir como coach de um cara em tratamento. Sim. Então, assim, são ferramentas que a gente pode ir acoplando e que eu pretendo ver se eu consigo lançar aqui em São Paulo. Dentro do movimento aí novo da saúde digital, da gente começar a ter um cuidado dessas patologias, dessas doenças crônicas que precisam realmente de um acompanhamento do Sandra, indivíduo. Você sempre na frente, hein? Estamos tentando atualizar, porque esse é o discurso, né, Elcio? Sim. A gente tem que ir mudando como a gente traz engaja não só o profissional de saúde, mas o usuário no tratamento, no autocuidado. Porque a gente ainda trata de forma aguda de doença crônica. A gente não trabalha doença crônica, modelo de atenção crônico. É gestão... É gestão. Autogestão, né? Então, e a gestão ela precisa estar engajada nisso também. Ela precisa entender o papel dela, como é importantíssimo. Tanto é que o que mais fez sucesso aqui em São Paulo também foi o curso para gestores do programa. Porque você começa a entender qual é o seu papel na política pública. A importância de você ter disruptivo ali, algum movimento disruptivo que traga aí uma consequência boa.
Não, fantástico. Sandra, sempre aprendi um monte, sempre aprendo quando a gente conversa. Muito feliz de ver você de novo também, tava com saudade. Apesar de você estar falando muito filosoficamente hoje, mas é um mente zen, né? É o mente zen, como eu te falei, assim, a ideia é extrapolar um pouco para um olhar ou pessoal ou um olhar mais transcendente, assim, filosófico, esses assuntos. Até minha ideia, né? Eu acho que o feedback das pessoas também tem apontado isso, que deixa os assuntos mais próximos. Sim, sim. Né? E as pessoas tenham mais interesse também, né, Elson? Para entender. Mas, assim, fica aqui minha provocação, viu, gente? A saúde mental precisa falar mais sobre tabagismo. Tá. A Associação Brasileira de Psiquiatria fale mais sobre tabagismo. Mesmo para os seus médicos, né? Acho que a gente ainda negligencia esse cuidado. E me apertou aí, hein? E é verdade, é verdade. Eu falo menos do que deveria, mas tivemos de fazer o curso contigo, né? De Ele fez o curso comigo, gente. Que bonitinho. Sentadinho fiz. ali os 2 dias. Fiz e aprendi um monte. E tenho orgulho de ter feito. Mas beleza, obrigado, viu, Sandra? Pessoal, então com isso a gente encerra mais um episódio do Mente Zen e a gente se vê no próximo vídeo.